Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aqui mais uma palestra, né? Hoje a gente vai falar basicamente sobre constelações familiares, né? Onde a gente tem um assunto muito importante, que é como é realizada as relações pais e filhos, né? E qual é a importância dessas relações e por que que ela influencia no nosso futuro, né? No nosso trabalho, nas nossas profissões. Então, tudo isso tem uma conexão e hoje a gente vai discutir um pouquinho, né, de como funciona todas essas questões. Tá ok? Então, sejam todos bem-vindos aqui, né? Muito bom estar aqui com vocês. Vamos dar um tempinho para todo mundo entrar, já já a gente começa. Enquanto isso, deixa eu ler uma pergunta aqui. Por que sentimos dificuldades em se relacionar com os pais? Às vezes sinto raiva e algumas situações me levam a afastamento. Bom, existe sempre uma projeção, sabe, da nossa mente em relação aos nossos pais, em relação a coisas que faltaram em nossas vidas, né? Principalmente se houve uma ausência, se houve a exclusão de um filho, se houve a não presença do pai em ajudar, em contribuir para aquela pessoa, né, em determinados momentos da vida dela. Então, isso faz com que a pessoa ela se afaste. O filho, né, ele cria uma certa distância e, ao mesmo tempo, com o passar do tempo, esse filho ele projeta a necessidade de um pai numa outra coisa, numa outra pessoa, pode ser no trabalho, pode ser também no estudo, pode ser qualquer coisa, né, até mesmo no dinheiro também. Então, mesmo, por exemplo, se a pessoa coloca, né, a projeção, essa necessidade do pai no dinheiro, então ela vai sentir uma necessidade, né, de sentir aquele carinho, aquele cuidado através do dinheiro. Mas só que o mesmo problema que ela tinha na relação com o pai, ela vai ter com o dinheiro também, sabe? Então, porque eu só estou levando uma imagem para outro lugar. Isso acontece muito, né? Essa inversão de papéis, essa mistura, né, que a mente faz para poder se adaptar a novas situações, sabe? E isso faz com que esses padrões, né, criem uma repetição, que eles comecem a se repetir na vida da pessoa até que esses padrões se multipliquem, sabe, entre gerações. E vai passando de pai para filha, do filho para filha, né, geração futura, né, esse filho se torna pai, aí ele tem uma família e agora ele transmite para essa família também, e assim vai indo. Então tem várias situações, né, que vão acontecendo isso. Esse tema ele é bem relacionado, né, às nossas características pessoais, né? Então, falar um pouco sobre essa relação é importante, porque a maioria das pessoas acham que os nossos problemas são aleatórios, sabe? São fatos, ou melhor, são circunstâncias do universo, sabe? Ou de vida que aquela pessoa está tendo que passar porque algo está sendo injusto com ela. Mas isso não é verdade, não, sabe? O nosso modo de vida, a gente vai falar na aula daqui a pouquinho, o nosso modo de vida ele tem a ver com as nossas ações também do passado, sabe?
Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse assunto. Bom, então vamos começar, que daí a gente já dá andamento aqui, já são 7 horas. Sempre antes de cantar, eu canto um mantra também, para poder se conectar também com essa energia, né? Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Sejam todos bem-vindos, então, à nossa palestra de hoje em relação a pais e filhos, né? Por que que as relações destruídas destroem o nosso futuro, né? As nossas relações. Bom, é muito comum as pessoas viverem em um mundo, né, onde a gente está sempre buscando realizar e concretizar nossas ações, sempre buscando concretizar objetivos, desejos, né? Tem sempre uma coisa que a gente está buscando. Faz parte da busca de todos nós, né? Eu, você, todos nós estamos buscando por algum objetivo, alcançar alguma coisa e também buscamos ter sucesso, né? Afinal, a vida precisa também dessa prosperidade, dessa necessidade que a gente tem de prosperar, né? Obter resultados, obter recursos, né? Tudo isso faz parte de uma vida saudável e harmônica, né? Dentro desse planeta. Tendo dito isso, né, essas buscas, elas geralmente têm várias questões que a gente não percebe, várias nuances que vão entrando, assim, sabe, dentro da nossa vida, dentro da rotina da nossa vida, e que a gente não sabe mais ou menos o que está acontecendo, a gente percebe que tem algo que está acontecendo, mesmo às vezes sendo algo bom, às vezes sendo algo que prejudica, né? Então, mesmo assim, a gente consegue perceber que está sempre tendo algo acontecendo com a gente. Então, a gente sempre busca, né, esse crescimento. E esse crescimento, ele está relacionado com a forma como a gente se relaciona no nosso dia a dia, né? Então, muitas vezes, eu tenho dificuldades com o chefe, eu tenho dificuldades em segurar um emprego, eu tenho dificuldades em guardar dinheiro, eu tenho dificuldades em investir dinheiro, ou muitas vezes eu tenho dificuldade em, vamos dizer assim, prosperar com o dinheiro, né? Crescer com o dinheiro. Então, em tudo isso existe uma certa configuração da mente, sabe? Que vai deixando esse caminho meio que difícil. Então, a gente tenta percorrer esse caminho, parece que ele é impossível, parece que ele é travado, parece que eu não consigo percorrer ele, parece que falta alguma coisa. E, na verdade, não é que falta alguma coisa, é que você deixou coisas para trás que precisam ser resolvidas. Então, todo esse sucesso, todas essas buscas que nós realizamos, elas dependem sim das boas relações que nós estabelecemos durante a nossa vida. Então é muito comum as pessoas acharem que às vezes nós entramos em uma maré, sabe, em uma maré de negatividade, onde as coisas não dão certo, né? Tem gente que chama de inferno astral, sabe? Mas isso tudo é, vamos dizer assim, a espiritualidade te cobrando, sabe? Tudo que você deixou para trás parece que agora está sendo, sabe, uma pedra no nosso caminho. E aí as relações elas começam distorcendo, né? Começam nas nossas famílias, onde a gente tem um conjunto de pessoas que resolvem brigar, né? Às vezes é pai, mãe, às vezes é pai com os irmãos, às vezes é com a mãe com os irmãos, e às vezes é o invertido, né? O pai que briga com os irmãos da esposa, e assim vai. Às vezes briga por um motivo de herança, briga por um motivo qualquer que seja, às vezes até num churrasquinho de família pode haver uma briga dessa, né? E criar um desentendimento, uma mágoa, e isso tudo começa a refletir nas nossas vidas. Então, tudo isso é resultado de uma conduta que nós estabelecemos como fugir de um problema. É uma conduta chamada de fuga, né? Onde a gente procura estar sempre fugindo das situações que nos incomodam, sabe? Então é muito comum, por exemplo, eu ter um emprego, aí nesse emprego esse chefe ser parecido assim com meu pai, sabe? E aí aquela atitude que ele tem que é parecida com meu pai já me faz odiar aquele chefe, sabe? A raiva que eu tenho do meu pai é transportada para o chefe automaticamente. No subconsciente, a gente não percebe isso, mas isso acontece e a gente passa a viver aquilo
através dessa projeção. Então, toda vez que nós temos essa projeção, as relações elas continuam sendo repetidas, né? O que está vindo lá do passado, agora está aqui no presente, e ao mesmo tempo a gente continua, né, se relacionando, e aí daqui a pouco eu quero sair disso e não consigo, sabe? Aí eu levo, né, essa arrogância, essa raiva que eu tenho, sabe, para aquela pessoa projetando, brigo, né, entro em discussão, perco o emprego, aí vou ter que procurar outro, aí eu encontro outro. Aí no começo tá tudo maravilhas, né? Passa um mês, 2 meses, 3 meses, a minha mente entra no mesmo problema, sabe? Porque todos nós temos assim uma visão de que os problemas estão relacionados ao lugar, às pessoas, sabe? O outro em si. Só que não é assim que funciona. Porque se você prestar bem atenção na sua vida, por onde você passou, os problemas se repetiam. Por onde você passou, tinha alguém que era parecida com alguém na sua vida e que aquilo te fazia muito mal. Pode prestar atenção. Todos nós temos isso. Eu, você, sabe? Todos nós temos isso. Então, quando nós identificamos isso, é porque existe um padrão repetindo, sabe? Existe algo que está na minha mente e que está conduzindo a repetir isso, a repetir essas ações. Ou seja, em outras palavras, o problema não está no externo, nas outras pessoas, né, no trabalho, está em nós. De fato, um problema, ele está em nós. E aí, cabe a nós, né, criar uma situação de entendimento e compreensão de que isso precisa ser resolvido, né? E eu preciso olhar para isso de alguma forma. E todos esses conjuntos de ações que nós realizamos, eles têm um propósito, sabe? E o propósito é mostrar para nós que algo não está condizente com aquilo que a gente está fazendo, sabe? A situação mostra que tem algo que está bloqueando, que tem algo que está nos restringindo a prosperidade, sabe? Então, tem várias coisas que podem estar nos aprisionando nesse momento. E tudo isso faz parte, sabe? Faz parte de uma vida onde a gente coloca essas situações, vamos dizer assim, propriamente ditas, para trabalhar isso, né? Trazer mais condição para que essa vida aconteça, tá ok? Existem muitas coisas, né, que acontecem durante as nossas vidas, né? Durante as nossas situações, diante dos nossos trabalhos, e tudo isso faz parte para que a gente possa viver tranquilamente. Só que para a gente poder viver tranquilamente, a gente vai ter que dar uma olhada para o que aconteceu no passado. Não tem outro jeito. E é por isso que as constelações familiares, elas são muito importantes, porque elas são uma maneira que eu tenho de desbloquear uma pessoa, desbloquear a minha vida, desbloquear o meu caminho, desbloquear o meu futuro. Então, se você busca essa resolução, esse é o momento de você poder solucionar alguns problemas. Então, por exemplo, né, esses dias atrás, eu atendi uma pessoa cujo problema com o pai era muito forte, sabe? E ele era muito apegado ao dinheiro, muito, sabe? O dinheiro para ela era assim, ela conseguia guardar muito dinheiro, porque ela não via a necessidade de investir dinheiro, de gastar o dinheiro dela, porque o dinheiro traz para ela a segurança, sabe? A segurança. Mas ao mesmo tempo que ela vivia na segurança do dinheiro, ela tinha uma necessidade que era de empreender, sabe? Transformar aquele dinheiro, multiplicar aquele dinheiro e escalar aquele dinheiro, sabe? Só que com essa visão de dinheiro, ela não vai conseguir isso, ela vai conseguir acumular dinheiro, mas prosperar com o dinheiro, ela não consegue. Por quê? Porque para prosperar com o dinheiro, você precisa entender qual é o lugar do dinheiro, sabe? E na sistêmica, vamos dizer assim, nas raízes sistêmicas da família dela, né, o dinheiro estava assumindo um papel muito importante, que era o papel do próprio pai, né? Tanto que na hora da constelação, enquanto ela está com o pai, tá tudo bem, a relação está fluindo. Mas quando o dinheiro entra em cena, sabe? A relação com o pai entra em conflito.
É como se ela encontrasse alguém que chamasse mais atenção do que o pai dela, alguém que ela desejasse mais do que o pai dela. E aí aquilo que ela deseja mais do que o pai dela, obviamente ela não quer perder. Você tá entendendo? Ela não quer perder, porque ela também não queria perder o pai, né? Mas como o pai excluiu ela, né? E ela excluiu o pai, agora ela se apegou a alguma coisa. E essa coisa foi o dinheiro, porque o dinheiro trazia o que ela buscava do pai, o que ela esperava do pai. Então ela não conseguia se relacionar com o dinheiro de uma forma de prosperidade, sabe? Ela conseguia acumular o dinheiro, mas ela não conseguia nem comprar nada. Então, tipo assim, vou comprar uma casa agora, tenho dinheiro para comprar uma casa. Não, é melhor eu guardar o dinheiro. E ela continua vivendo de aluguel para guardar o dinheiro, para segurar o dinheiro, para ela não perder aquela sensação de conforto, de segurança, de carinho, sabe? Tudo aquilo que o pai emana para ela. Então ela não quis perder. Então ela segurou isso para ela, sabe? Como se aquilo fosse tudo para ela. E aí estava o problema, porque ela queria empreender, né? E para empreender com essa atitude não vai ser possível. Então, nas constelações, a gente consegue resolver isso. A gente consegue colocar, né, cada peça no seu lugar, né? A sistêmica, a dinâmica sistêmica familiar, ela precisa ter uma ordem: pai, mãe, filho, né, os irmãos, filhos, relacionamento de casal, né, filhos desse casal, e assim vai indo, sabe? Quando essa estrutura, sabe, sistêmica está fora do lugar, tudo que acontece é que as relações elas vão trocando de papel, sabe? Os papéis vão se invertendo, sabe? A mãe vira o pai, às vezes o marido vira o pai, às vezes a esposa vira a mãe, né, do homem, porque teve uma ausência de mãe. E aí a minha relação vai sendo distorcida, sabe? Se a minha esposa, ela é minha mãe, ela tem que cuidar de mim, ela tem que fazer isso, sabe? E aí eu preciso de um relacionamento, mas não é mais a minha esposa, porque a minha esposa, ela é minha mãe, e aí eu preciso muitas vezes me relacionar, e aí às vezes acabo indo para o trabalho, onde eu me relaciono com o trabalho, eu assumo um compromisso com o trabalho, onde nada mais pode me perturbar, sabe? É ali a minha relação íntima com o trabalho, entende? Aí vão se distorcendo as coisas, aí você começa a perder o relacionamento, aí o relacionamento, consequentemente, ele vai influenciar no seu trabalho, né? Ele vai tirar do seu trabalho tudo que ele tem de prosperidade, porque a relação aqui com a sua esposa ou com o seu marido, ela está em turbulência, né? E essa relação não estando funcionando, ela consequentemente vai danificar, né, a relação na esfera do trabalho, onde eu me realizo, onde eu conquisto, onde eu adquiro, onde eu prospero. Então, não tendo essa esfera, né, condizente com as relações, elas entram em conflitos também. Então, e tudo isso porque começou aqui atrás, ó, na relação, sabe, pai e mãe. A relação pai e mãe estando destruída, eu vou para minha relação homem, mulher, né, mulher, esposa, homem, esposo, seja lá qual for a sua escolha, você entra aqui nessa relação já destruída, você vai destruir também essa relação, e aonde está a sua conexão com o trabalho, vai sofrer as consequências também, e aos poucos ele começa a se destruir. É assim que funciona. Porque eu estou projetando todas as minhas relações no trabalho, né? Igual a moça, problema com o pai, problema com o dinheiro, problema com o futuro, né? Ela não consegue prosperar, multiplicar, crescer, escalar. E quando eu não consigo isso, minha vida estagna aqui. Eu entro num processo de depressão, muitas vezes pode gerar doenças aqui dentro desse âmbito, dentro dessa energia. E aí eu me sinto mal, eu não consigo viver, porque eu gostaria de estar fazendo aquilo, mas eu não consigo sair disso, porque se eu sair disso, eu fico sem isso, sem a minha família de base. Então, a minha esfera, sabe, das relações, elas dependem da esfera da minha base, da minha família, de como me relaciono com eles e de como, né, eu posso olhar para os meus pais
e entender o lugar deles. Se eu não consigo ver qual é o lugar dos meus pais, eu, de fato, não consigo prosperar na minha vida, porque as coisas que eu vou adicionando na minha vida têm a ver com eles e não a ver comigo. Então, é muito importante a gente colocar a ordem nesse sentido. Colocar a ordem onde que cada coisa vai estar. Onde eu vou colocar, né, essas minhas projeções, essas minhas necessidades, sabe? Como que eu vou fazer isso? Existem muitas maneiras. E uma delas, sabe, é a constelação familiar, que é o caminho que vai te transformar, que é o caminho que vai mostrar para você onde estão as suas convergências, sabe? Onde são as suas relações destruídas, suas relações não completas, suas relações em conflitos, sabe? E aí gera para você um momento de resolução. Gera um momento de resolução. As pessoas que realizam a constelação familiar, né, no caso aí com um bom constelador, obviamente, mas a gente não está falando do profissional, a gente está falando da pessoa que está buscando solucionar seus problemas, ela tende a ir para esse caminho, sabe? Porque as pessoas acham, infelizmente, sabe, que as relações, elas não têm começo e meio e fim, sabe? Que elas só têm começo e a ideia é que elas vão seguindo em frente pro resto da vida. Mas não é assim que funciona, sabe? Tem relações que precisam acabar, que elas têm um tempo específico de vida. Tem relações na qual você acredita que aquela pessoa é muito aquela pessoa que você busca, mas ao mesmo tempo a pessoa que você busca está no futuro, está para frente ainda, não é aquela pessoa. Você só está resolvendo uma situação e muitas vezes aquela pessoa com quem você está é uma projeção, sabe? De alguém do seu passado, de alguém da sua família, sabe? E no seu inconsciente isso não fica claro. Porque você precisa de um olhar, sabe, sistêmico de fora, de como que está o sistema familiar dentro da minha mente para que eu possa viver as minhas relações e a minha prosperidade. Como que eu posso ter sucesso se eu não consigo me relacionar bem com uma pessoa? Como que eu posso me relacionar com o dinheiro se eu não consigo entender o valor deles? Porque eu não tenho valor em quem está para trás de mim. Não, Ed, você está enganado, porque eu valorizo sim meus pais, mas eu não consigo ganhar dinheiro. Tem alguma coisa no seu passado. Por quê? Porque ninguém, sabe, ninguém em sã consciência pode dizer que não tem problemas. Ninguém, todo mundo tem, até eu tenho, até hoje, sabe? Eu sendo terapeuta, eu estou sempre realizando trabalhos, sabe? Eu tenho o meu terapeuta, pra você ter uma ideia. O meu terapeuta, a pessoa que cuida de mim, que eu vou lá, sabe, vou expor as minhas questões, vou entrar em processos, sabe? Todo ano eu faço processos longos. Esse ano mesmo eu fiquei 40 dias em isolamento, realizando processos emocionais. E sabe o quê? Você chega lá, começa a realizar esses processos emocionais, você vê que tem coisas guardadas. Aí você fala, poxa, mas faz tanto tempo que eu faço, né, terapias e tal. Por que que ainda tem? É, ainda tem. Sempre vai ter. Porque não está relacionado, sabe, a um único dia, a um único problema. Está relacionado à sua vida. Imagina você é uma pessoa que tem 30 anos. Aí você quer fazer uma terapia para resolver em um dia. Não faz sentido. São 30 anos vivendo um problema. Um problema que desencadeou inúmeros outros problemas, sabe? É como se fosse olhar para a raiz de uma árvore, né? Você olha para a árvore, é você. Então a árvore está lá toda bela, cheia de frutos, bonita. Para baixo, ela tem um monte de raízes. E essas raízes, muitas vezes, elas podem estar podres, sabe? A raiz não está forte. Por quê? A minha base, eu sempre neguei, eu sempre fugi dela. Teve uma época que eu fugi de casa, entre aspas, né? Eu resolvi sair de casa. Mas eu não resolvi sair de casa para, como se diz, ter minha vida própria, com o objetivo só de ganhar dinheiro, né? Tinha esse objetivo, sim, mas não era só isso. Eu estava querendo fugir da relação que eu tinha com os meus pais. E aí eu fiquei 10 anos fora, né? Morando em outra cidade. Quando eu voltei, decidi voltar
né? E voltei a conviver com os meus pais, tava tudo lá novamente, os mesmos problemas, os mesmos conflitos que eu tinha, as mesmas necessidades, os mesmos desejos, a mesma vontade de ir embora de novo, sabe? Por quê? Porque a relação que eu tinha com os meus pais estavam destruídas. E mesmo lá, sabe, na outra cidade, eu vivia as mesmas sensações daqui. Às vezes eu encontrava alguém parecido com meu pai, às vezes eu encontrava alguém parecido com minha mãe, às vezes eu encontrava alguém parecido com meu irmão e aquilo me destruía, às vezes eu trocava de emprego, ia para outra coisa, perdia dinheiro, sabe? Eu tinha uma dificuldade assim, tipo, quando eu começava a ganhar bem, eu perdia demissão, aquele lugar não me interessava mais, sabe? Aí eu começava do zero, tudo de novo. Então tudo isso tem um conflito interno, uma relação que não está estabelecida, que não está concluída, está em conflito. Então é muito difícil, é muito complicado você falar, né, que não consegue prosperar na sua vida. Porque é fácil falar a palavra, mas é muito complicado entender. Por quê? Porque tá para trás esse problema. Não tá aqui exatamente, sabe? Eu não consigo dar bem nesse emprego, não consigo dar bem com esse chefe. Não é isso. Isso aqui é um reflexo, tipo, como se eu estivesse olhando um espelho. Mas esse espelho não está refletindo um agora. Ele está refletindo lá atrás na minha vida. Quando eu deixei para trás, sabe, as relações de base, sabe? As minhas relações de base influenciam nas minhas relações atuais, sabe? O momento atual que eu estou vivendo influenciam. E essas relações atuais, o que são? Esfera do trabalho, esfera dos relacionamentos, sabe? Então, tudo isso exige que você fique num lugar onde eu consiga colocar a minha esposa no lugar certo, onde eu consiga colocar os meus filhos na posição correta, onde eu consiga colocar os meus pais nas posições corretas, ou seja, atrás de mim, respeitando a ordem sistêmica. Quem veio primeiro? Quem veio depois? Quem veio primeiro? Quem veio depois? Pai, filhos, esses filhos se tornam pais, filhos, esses filhos se tornam pais, filhos, e não numa bagunça, não é uma bagunça sistêmica. O que está acontecendo é necessariamente uma reorganização da minha estrutura de bases, da minha estrutura de relações, para que essas relações futuras possam fluir. Você entende de onde vêm as questões? Ah, Ed, então eu vou culpar os meus pais porque eu sou assim. Não, seus pais não têm culpa de quem eles são, né? Imagina que aqui está seu pai, né? Então, vou usar essa mão aqui. Então, aqui está seu pai, nessa mão, e aqui para trás estão seus avós, os pais dos seus pais. Eles passaram essa condição para os seus pais. E aí, os seus pais vão passar agora para você, que é filho deles. Veio para cá. Aí você vai transmitir para os seus filhos. E vai indo até alguém falar assim: beleza, chega, vamos interromper essa situação. Sabe? Eu quero prosperar, eu quero ter dinheiro, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E aí você vai olhar para todas essas relações, sabe? E você tem agora uma chance de reorganizar, colocar no lugar, energeticamente falando, sabe? Colocar no lugar cada pessoa dessa. Quem veio antes e quem veio depois. É a chance que eu tenho agora, sabe, de arrumar a minha vida. É a chance que eu tenho. E essa chance que eu tenho de arrumar a minha vida, ela simplesmente vai me permitir, sabe, ter uma fluência de vida. Muitas vezes a constelação ela proporciona uma força interna onde a pessoa vai lá e vai falar para a pessoa, sabe, o que que ela é para ela. Não é para brigar não, sabe? Para colocar clareza na situação, colocar a realidade na nossa relação, sabe? No que a gente está vivendo, para que essas emoções possam fluir.
né? Eu preciso colocar cada coisa no seu lugar. Cada objeto desse precisa representar algo na minha vida. O objeto que eu estou falando é cada relação, sabe? Cada pessoa. Através dessa relação, eu começo a construir o meu caminho. Eu começo a prosseguir rumo ao meu futuro. E isso me faz me sentir bem, porque agora eu tenho harmonia. Então, toda vez, sabe, que eu me deparo com um problema, eu preciso pensar que também eu sou a causa desse problema. Sei lá, às vezes eu tô numa relação que a pessoa não tá mais a fim de estar comigo. Mas eu gostaria muito de estar com essa pessoa. Agora, será mesmo que vale a pena? Será mesmo que você gostaria de estar com essa pessoa? Será mesmo que é isso que você quer? Ou que você quer não se sentir sozinho? Porque se o que você quer é não se sentir sozinho, significa que você não tem uma relação afetiva, sabe? Você está tendo uma outra relação que não é afetiva. Às vezes a pessoa prefere estar com alguém do lado que não dá a mínima para ela, mas só para ela não se sentir sozinha ou sozinho, sabe? Com muita frequência as pessoas vêm com essa questão falar comigo, sabe? Ah, fulano vive comigo, mas sabe, ele não dá a mínima. Eu amo essa pessoa, eu desejo demais essa pessoa, mas a pessoa nem olha para mim, etc, 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 né? Essa pessoa que está falando é a pessoa que alimenta o problema, não na outra pessoa, nela mesma. Porque ela não consegue abandonar uma pessoa que não liga para ela, que não quer estar mais com ela, por carência, sabe? Porque aquela pessoa está representando alguém da sua família de base. Aquela pessoa parece com meu pai, sabe? Eu gostaria muito de viver aquilo, aquela segurança, aquele carinho, aquela ajuda, sabe? Aquelas pessoas se parece com a minha mãe, ela faz a comida para mim tão saborosa, sabe? Eu chego em casa, a janta já tá pronta, sabe? Eu acordo de manhã, já tem café. Eu chego para almoçar, tem almoço pronto. Ela lava minhas roupas. Eu não quero perder essa mulher. Eu não quero perder a minha esposa. Traduzindo essa sua frase, você está se falando assim, ó. Ela cozinha para mim, ela passa, ela, né, me acorda de manhã. Eu não quero perder a minha mãe. Porque você não tem uma esposa, você tem uma mãe, entendeu? Olha só, eu sou casado, mas a minha mulher não faz comida para mim, não, cara. Você tá entendendo? Faz em conjunto, às vezes, obviamente, a gente faz comida, entendeu? Mas ela não tem obrigação de fazer comida para mim, não. E eu também não tenho obrigação de fazer comida para ela, não. Então a gente faz quando a gente quer, sabe? Ah, mas tem que comer. Oh, tudo bem, ela come em horários diferentes às vezes, eu como em outros horários devido ao trabalho, etc. Mas ninguém tem que chegar em casa e deixar a comida pronta pro outro, não, cara. Você tá entendendo? Por quê? Porque ela não é minha mãe. E eu não sou o pai dela. Você tá entendendo? A relação é homem e mulher, não é pai e filho, não é mãe e filho, sabe? Essa relação, ela permanece no foco e na energia de como tem que ser uma relação entre duas pessoas. E quando ela sai comigo, ela está sempre do meu lado. E mesmo ela não estando comigo, ela está sempre do meu lado. Nem atrás, nem na frente. Ao meu lado. É assim que tem que ser uma relação. Ela tem que ter a estrutura, sabe, sistêmica que faz a energia fluir, que permite que a nossa relação flua. Pode acontecer dessa pessoa sair do local dela? Pode. Mas se você conhecer como funcionam as suas leis sistêmicas, sabe, as suas dinâmicas familiares, você consegue colocar essa pessoa de volta no lugar dela. Você consegue trazer ela de volta. E com o tempo é como se fosse engrenagem, sabe? Tem hora que tá tudo girando certinho. Aí vai passar um tempo, parece que uma engrenagem escapa da outra, uma começa a girar, sabe, mais rápido e outra fica para trás. E aí o que você tem que fazer é encaixar de novo essas engrenagens para que tudo comece a rodar certinho, sabe?
É isso que acontece muitas vezes e esse é o nosso trabalho, sabe? Resgatar o entendimento dessas relações. Quando eu coloco, posiciono ela no lugar correto, onde ela tem que estar, significa que lá atrás meu pai está representando exatamente quem ele é na minha vida, minha mãe está representando exatamente quem ela é na minha vida, sabe? E a partir de agora, eu e ela, nós temos a possibilidade de criar valores, sabe, de prosperidade para nossa família. E quando eu falo nossa, não é incluindo meu pai e mãe, não. Família do meu pai e mãe, base, é uma relação. Família atual de relacionamento é uma outra esfera. Essa é a minha família. A partir dessa minha família, eu vou olhar para o futuro, junto com ela que está lado a lado comigo. Nós dois olhamos para o futuro, para as nossas vidas, respeitando quem veio antes. Então, ela respeita os pais, eu respeito os meus pais. Nós nos respeitamos e a gente respeita quem vem depois também. Nós respeitamos nossos filhos. O que é se respeitar, Ed? Nós respeitamos os filhos que vêm com os objetivos, metas, missões de vida que essas pessoas vão ter, que não tem a ver com nós. Ou seja, não vamos querer criar um filho que vai querer ser como eu. Não vou criar um filho para ser, sei lá, constelador. Não vou criar um filho para ser advogado. Não vou criar um filho ou uma filha para ser enfermeiro ou enfermeira só porque eu sou, sabe? A gente vai levar ele no caminho de crescimento, conduzir, né, essa criança para o crescimento. E dentro desse caminho de crescimento, a gente vai direcionando ele para que ele possa tomar as próprias decisões e realizar as próprias escolhas que são dele, não são nossas. Ordem sistêmica. O que diz respeito a mim é apenas a mim. O que diz respeito à minha esposa é apenas a minha esposa. O que diz respeito ao casal é do casal. O que diz respeito a nós, como os pais desse filho, é a nossa relação pai e filho. E o que depende desse filho em relação à vida dele é desse filho, é da vida dele, para ele poder seguir e ascender onde ele tem que ascender, crescer onde ele tem que crescer. Você entende como funcionam os fluxos de energéticos? Todo mundo que se opõe a isso sofre. Todo mundo. Ah, Ed, como é que você pode dizer uma coisa dessa? Não é sério. Eu tenho uma amiga que tem uma filha pequena. Então ela diz assim, Ed, não importa o que aconteça, em quantos anos essa pessoa tem, se ela vai gostar ou não, mas eu vou sim decidir a vida dela no lugar dela. Hum. Você acha que essa pessoa vai sofrer? Ela já sofre hoje. Por quê? Porque a filha tem 8 anos e quem decide as coisas é ela, não é a mãe. Você tá entendendo? Então, assim, você vai entrar num conflito interno e vai perder uma filha, sabe? Vai perder. Com o tempo você perde e se distancia daquela filha. Por quê? Porque ela é uma pessoa que quer seguir o caminho dela, sabe? Você, como pai, como mãe, conduz esse filho para um caminho de crescimento. Conduz essa criança, esse adolescente, para se tornar um adulto que quer crescer. A partir desse momento, as decisões são deles. E eles tendo uma conexão, né, com a sua relação de base, que agora no caso é você, né, por exemplo, sou eu, ela tendo uma relação comigo, agora ela pode fluir nas áreas que ela tem que escolher, que ela quer escolher. Porque a nossa relação está harmônica, mas a partir do momento que a gente entrar em conflito, vai afetar também, né, o trabalho. Lembra, já viram aquela frase, né, que às vezes os chefes falam, né? Olha, trabalho é trabalho, problemas à parte, tá? Seus problemas são seus lá dos seus pais. Seu problema fica em casa, o problema não entra no trabalho, sabe? O emocional fica em casa e você é que tá para trabalhar. Enfim, isso é só uma frase de efeito para a pessoa tentar se concentrar naquilo que ela precisa fazer porque ela está passando por um problema, mas na verdade não é assim que funciona.
né? Você sabe que ao chegar no trabalho, se você tiver algum problema em casa, esse problema vai influenciar, você não vai conseguir trabalhar, você vai ficar pensando, sabe? E é nesse momento que a coisa começa a desgringolar, sabe? Que o seu trabalho começa a perder força, que o seu trabalho começa a não apresentar mais resultados, aí seu chefe não está mais gostando de você. Por quê? Porque a relação ali é resultado, não é relação pai e filho. E aí você vai ficar chateado, porque o seu chefe está chateado com você e você gostaria muito de encantá-lo com as suas capacidades, sabe, profissionalísticas. Nem sei se existe essa palavra, mas você quer impressionar ele e agora seu chefe está bravinho. Tudo por quê? Porque você brigou em casa. Assim como você briga com sua mãe, assim como você briga com seu pai, você briga também em casa com sua esposa, com seu marido, e aí agora você se desentende na relação profissional, e empregador e empregado, sabe? Você não consegue mais lidar com isso, e não precisa ser empregador ou empregado, não. Você pode ser o empregador também. Aí você vai entrar em conflito com os seus funcionários, sabe? Porque é parecido com alguma coisa na sua vida, e assim vai. As relações elas vão se destruindo por causa das relações iniciais, as nossas relações de bases que estão destruídas. E é para isso que serve, então, as constelações familiares, sabe? Para reorganizar, colocar no lugar cada uma dessas pessoas, cada uma desses, vamos dizer assim, dessas peças que são importantes na sua vida, elas precisam estar no lugar correto, para que essas vidas possam fluir. Elas tendo a fluência, né, desde a sua base, obviamente todas as outras relações também vão ter fluência, sabe? Mas Ed, nenhuma delas nunca mais, depois que eu fizer a constelação, né? As pessoas têm essa pergunta. Quando eu fizer a constelação, nenhuma das outras relações vão desgringolar novamente, vão ficar assim 100% perfeitas a partir de hoje até o último dia da minha vida? Não. Não porque você não consegue ser perfeito, né? Ninguém é perfeito, não somos perfeitos e não vamos ser perfeitos. O que a gente pode fazer é buscar melhorar sempre. A gente vai arrumar uma coisa nas nossas vidas e essa fluência vai surgir. Mas vai chegar um tempo que as engrenagens, lembra que eu falei das engrenagens, elas saem e uma começa a correr mais do que a outra vai ficando para trás, e aí você vai ter que alinhar de novo, encaixar de novo e colocar nos trilhos. Um sempre vai sair, um trem não consegue andar 100% nos trilhos, sabe? Muitas vezes uma daquelas carretas lá desencarrilham e vai para a terra. Aí tem um trabalho de encarrilhar novamente. Significa que eu vou passar uma vida inteira andando de trem sem que nenhuma saia dos trilhos? Não. Por mais que eu ande certinho, pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. Pode acontecer uma briga, um desentendimento, sabe? Uma necessidade não atendida, uma emoção não expressada, uma forma de falar que não foi bem compreendido, e etc, e etc, etc. As situações existem aos montes. Você tem que usar o discernimento, né? A sua capacidade de discernir aquilo que é certo e que é errado para você poder ir arrumando, e ajustando no meio do caminho. Esse é o nosso trabalho. Até hoje eu ajusto as minhas relações, até hoje. Não significa que eu fiz um trabalho e agora não preciso mais fazer nada na minha vida, agora é só ligar a televisão e ficar assistindo Netflix. Não é, sabe? Não é. Eu posso escolher isso como fuga? Posso. Eu posso definir isso como padrão de vida? Posso. Mas toda vez que eu faço escolhas que não é solucionar um problema ele se aumenta, ele cresce, ele vai florir na sua vida. Como uma árvore, ele vai dando frutos. Só que frutos negativos. Essa é a diferença. Não são bons frutos. São frutos negativos, que vão destruindo as nossas relações. E aí, eu deixo de me alimentar, né? Eu deixo de fazer o que é correto. E, novamente, minhas relações começam a entrar em conflito, né? Novamente, as minhas relações começam a atrapalhar o meu presente, o meu trabalho, né? O meu presente que eu falo é o momento temporário, né? O tempo de vida que eu estou no momento presente. Então, esse momento de presente, estando sofrendo as consequências, né, das relações que estão entrando em turbulência novamente,
o meu trabalho começa a entrar em turbulência novamente, o meu futuro começa a entrar em turbulência novamente, a minha relação com o dinheiro começa a entrar em turbulência novamente, eu começo a perder dinheiro, eu vou ter relações que eu vou ter que pagar por coisas, situações para resolver muitas coisas que vão acontecendo no meio do caminho. E aí esse dinheiro começa a perder e eu começo a entrar em conflito também, porque eu estou perdendo ali, eu quero o meu sustento. Enfim, quando uma relação sai fora de ordem, todas as outras para frente vão sair também. Todas as outras. Mas, Ed, eu estou tendo problema só com dinheiro. Significa que eu estou tendo problema lá para trás? Sim, sim. Para você ter um problema aqui na frente, tem que ter um problema lá para trás. Se você tiver um problema aqui atrás, você vai ter um problema aqui na frente. Pode ser aqui no meio, na esfera das relações e na esfera do trabalho, né? Então, aqui na minha esfera de base, eu tenho minha vida pessoal, eu tenho minha família, eu tenho minha saúde, coisas que eu preciso cuidar. Se eu não cuidar da minha saúde aqui, vai atrapalhar aqui na minha esfera de relacionamento e, consequentemente, também aqui na minha esfera de trabalho, sabe? Aí eu tenho uma questão aqui na esfera de relacionamentos. Eu tenho relação de casal, pode ser solteiro também, né? Minha relação comigo mesmo, de solteiro, casal, família atual, se eu tenho filhos ou não, sabe? Sexualidade, como que eu me lido com a minha sexualidade? Eu tenho força sexual suficiente para poder lidar com minhas questões, ou eu tô travado sexualmente e não consigo expressar tudo aquilo que existe dentro de mim com o meu parceiro? O que que eu tô acontecendo que eu estou fugindo, né? Às vezes eu tenho problema de ejaculação precoce, que também é um problema sistêmico, sabe? Que gera isso. Então, tudo isso acontece aqui no meio também. Aí eu tenho a esfera do trabalho, né? Profissional, profissionalismo, né? Qual que é a minha profissão, o que eu quero fazer, se eu estou bem com aquilo que eu estou fazendo. Aí eu tenho também empreendedorismo, né? Sou um empreendedor, quero empreender, quero ter uma empresa ou várias empresas, sabe? Sucesso, quero ter sucesso na minha vida, na minha carreira, sendo que eu não sou, sabe? Quero obter o sucesso através disso. Dinheiro, né? A minha relação com dinheiro. Eu também quero ter sucesso através do dinheiro, eu quero fazer esse dinheiro prosperar na minha vida. Ou às vezes eu quero também, assim, acumular coisas na minha vida, sabe? Então, tudo isso são relações. Se eu tenho um probleminha aqui atrás, significa que alguma coisa, não, quer dizer, se eu tenho um probleminha aqui na frente, né, por exemplo, com o sucesso, significa que aqui atrás tem um problema, que muitas vezes tem um problema aqui na base. E aí eu tenho que voltar para a base, para depois vir para cá, para depois vir para cá. E assim a gente vai caminhando, né, dentro dessas esferas. E ao mesmo tempo que eu resolvo uma, futuramente eu tenho outra para resolver. É assim que é. Mas conseguimos harmonizar tudo isso? Sim, conseguimos. Aos poucos a gente vai colocando as relações nos trilhos, né? E aos poucos também a gente vai aprendendo como manter essa relação nos trilhos, né? Você não é para se tornar uma pessoa dependente na constelação familiar de um terapeuta, ou um psicólogo, seja lá o que, não é para você se tornar um dependente. É para você conseguir alinhar dentro da sua vida aquilo que você precisa, sabe? Porque também se você está um ano, 2 anos com um psicólogo, indo no psicólogo, significa que tem algo errado, sabe? Tem algo errado. Mas alguém também falar que vai resolver sua vida com uma única sessão, com uma única terapia, também está errado. Por quê? Porque é impossível você conseguir resolver numa única sessão todos os problemas de uma vida de uma pessoa, né? Seria bom, mas não é assim que funciona. Concordo com você. Seria bom. Mas as coisas levam tempo. Se você levou 30 anos para destruir uma relação, não vai ser em um dia que você vai reconstruir novamente. Então, exige um trabalho, exige um esforço, exige uma dedicação, exige um entendimento e existe um olhar sistêmico por trás de cada uma dessas esferas. Então, Om Shanti Shanti Shanti. Muito obrigado por vocês estarem aqui ouvindo, né, um pouquinho sobre essas relações pais e filhos e da importância dela, né, nos nossos dias, no nosso dia a dia, tá? Eu vou deixar o link para vocês em breve do YouTube para vocês poderem assistir em outro momento, porque muitas vezes tem pessoas que trabalham, pessoas que, né, nesse momento aqui já são 8 horas, tem que estar no emprego e tudo mais e não tem tempo para assistir. Então, eu vou deixar aqui o link para vocês, tá? E a gente vai
se falando, né? Provavelmente na semana que vem a gente faz mais um encontro, né? Eu vou comunicando vocês lá no grupo, ou onde vocês também estiverem assistindo aqui, ou às vezes estão pelo YouTube também. Então, onde der, a gente vai dando notícias, né? A gente vai anunciando. Tá ok? Então, até mais. Até mais, muito obrigado. Até breve.